A Luana Piovani deu uma entrevista que está dando o que falar. Ela falou sobre vários assuntos, mas um ponto em especial chamou muito a minha atenção. No momento em que ela começou a falar de evangélicos, de crente, que eu tô incluída nisso aí, né, gente? A questão toda é que ela falou umas coisas assim, muito pesadas, muito sérias. Dá uma olhadinha no que ela falou. Você acha que há um preconceito com evangélicos? Você acha que ele tem fundamento? Uai, como não tem fundamento? Olha o que a gente tá vendo de evangélico hoje. Eu digo que a minha avó deve estar dando voltas no caixão. Por quê? Porque o evangélico de hoje é o que há de pior no ser humano. Virou o protótipo de um ser desprezível. De alguém que não respeita uma diferença, de alguém que não respeita um viés diferente do mesmo amor. Que se apropria da fé do outro pra... Não, que não respeita a fé do outro e que virou agora uma indústria política. E o pior de tudo é que eu sou obrigada a concordar em gênero, número e grau. Luana Piovani não errou em nada, em absolutamente nada. Porque crente, infelizmente, é isso aí que ela está dizendo. Foi-se o tempo em que você olhava para uma pessoa crente, cristã, evangélica, seja lá como for, e ela era uma pessoa respeitável, alguém que as outras pessoas olhavam até com admiração. Hoje, quando você fala que é crente, o povo corre, porque os exemplos que a gente tem por aí são péssimos. Porque a maioria dos crentes inseridos dentro da sociedade são pessoas inconvenientes, pessoas que tratam mal os outros, que não respeitam o ponto de vista de ninguém. Ou é do jeito deles ou não é do jeito nenhum. A gente vive num país laico, tem que respeitar todas as religiões. Todas não, só a dos crentes. Porque o crente quer que respeite só a dele. A dos outros não vai ter respeito, não. E se for essas daí, desse povo que bate tambor, desses macumbeiros, como eles dizem, aí é que não tem que respeitar mesmo. E eu fico passada como é que passam por cima da lei e cometem todo tipo de preconceito em nome da fé. Não, a Bíblia, toda hora esfregando a Bíblia na cara dos outros. Mas os seus próprios pecados ficam ali escondidinhos, no cantinho, tudo no sigilo, tudo numa boa. Mas vale lembrar que os olhos de Deus tudo vem. Não adianta esconder, Deus está vendo. Você está pagando de santarrão, mas Deus está vendo. E um dia você vai cair do cavalo, porque Deus vai te desmascarar. Eu estava lembrando de um pastor, né? Que ele chegou num patamar que ele era praticamente adorado pelas pessoas, inclusive nas redes sociais. Todo mundo idolatrava aquele homem, ele fala muito bem, ele tem a lábia, né? Sabe como é que é? Pastor. E ele arrumou um tumulto sério comigo, sério. E quando eu contava o que ele tinha feito, as pessoas, não, mas fulano é um homem de Deus, e não sei o quê, isso não pode ser verdade. E eu aprendi a ficar na minha. Não falei mais nada, não comentei mais nada, vivi a minha vida um dia de cada vez. Nem lembrava mais que o cara existia. Aí teve um dia que descobriram uma boa parte das nojeiras que ele sempre fez. Uma ponta de iceberg, mas essa ponta que descobriram já teve um peso tremendo, porque ele fez um negócio muito sério. Muito sério. Seríssimo. Que nesse momento eu prefiro nem comentar com vocês. Porque o foco aqui não é falar o que ele fez, mas dizer que ele foi desmascarado. E agora tá aí, ó, que nem um cachorro sem dono, entendeu? Teve que se afastar da igreja, todo mundo tá sabendo que ele não presta, pregava santidade, mas vivia uma vida imunda, né? Enfim, depois a safada sou eu, né? Porque me expresso, porque falo, porque tenho opinião. O povo implica até com as minhas unhas. É o tempo todo dizendo que vão pro céu, que são santificados, que Deus isso, que Deus aquilo, mas são uma praga. São insuportáveis. São pessoas que ninguém quer ter por perto. E, infelizmente, é uma minoria lá de dentro que se salva. Aí tem sempre alguém que fala, mas você vive falando dos crentes, por que você persegue os crentes? Eu tenho que falar de quê? Eu vou falar de uma realidade que eu não vivo. Se eu não falar do meio evangélico, que eu conheço a fundo, eu vou falar de quê? Eu vou falar das outras religiões que eu nunca pratiquei, que eu não sei exatamente como é de vivência. Eu não tenho como falar do catolicismo, eu não tenho como falar de quem é do candomblé, eu não tenho como falar de quem é kardecista. Eu sei por alto, mas eu não vivenciei e não vivencio essas religiões. Então, do evangelho que eu entendo,
Vivenciei e vivencio, vou continuar falando sim. E vou continuar denunciando o tanto de presepadas que eu vejo lá dentro. Porque na hora de abrir a boca, de gritar que vai pro céu, todo mundo grita. Mas faz questão de infernizar a vida de todo mundo, de segunda a segunda. Então é isso, o povo se preocupa com tudo. Com o visual evangélico. Compram aquelas roupas evangélicas, né? Moda modesta, não sei o quê, pipipi, popopó. Aquela fala, né, de pessoa respeitável, né? Mas esquecem do principal, o testemunho. Falar, falar, falar não adianta nada quando as suas ações denunciam exatamente a vida pecaminosa que você leva. Se você diz que é crente, se vive na igreja, se lê a Bíblia, mas faz da vida dos outros um inferno, meu amor, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai para qualquer lugar depois que você morrer, menos para o céu.